Boa noite, galera. Tudo bem? Olha, vamos dar continuidade à nossa aula anterior, que falamos sobre verbos. Hoje vamos retomar alguns conceitos básicos de conjugação verbal, né? E questão da vogal temática, sua influência nessas três conjugações que nós temos. Falar um pouquinho sobre os tempos verbais, sobre os modos verbais, sobre as pessoas gramaticais e vamos conjugar um modelo de verbo nos três tempos primitivos do verbo. O que são os três tempos primitivos do verbo? É o presente, o pretérito e o futuro, ou tradicionalmente chamado, popularmente chamado, presente, passado, futuro. Ah, mas são só esses? Não, gente. Nós temos um total de 9 tempos verbais, 6 tempos do modo indicativo, 3 tempos do modo subjuntivo e ainda temos o imperativo e as formas nominais. No entanto, nós vamos focar nessa aula nos três tempos primitivos do verbo. Mas antes disso, vamos fazer uma retomada um pouquinho do conceito. O que é verbo? Verbo é a palavra que expressa ação, estado ou fenômeno da natureza. Por exemplo, um verbo de ação, comer, correr. Um verbo de estado é o que a gente chama também de verbo de ligação, que é um elo entre dois termos. E são 7 verbos na língua portuguesa que nós falamos que são verbos de ligação. É o verbo ser, estar, ficar, andar, parecer, permanecer e continuar. Porque eles simplesmente ligam uma característica a um determinado sujeito. E depois os verbos que representam fenômenos da natureza, tá? Chover, nevar, relampejar. Então, esse é o conceito básico de verbo. Palavra que expressa ação, estado ou fenômeno da natureza. Eu costumo dizer também que são aquelas palavras que a gente pode conjugar em um determinado tempo e nas pessoas gramaticais. Na língua portuguesa, nós temos três conjugações. Nós temos a primeira conjugação, que são verbos terminados em ar. E, automaticamente, elas apresentam uma vogal temática A. Nós temos a segunda conjugação, que são verbos terminados em er. E, automaticamente, apresentam vogal temática E. E nós temos uma terceira conjugação, que são verbos terminados em ir. Automaticamente apresentam a vogal temática I. O que acontece? Por que eu estou ressaltando a questão da vogal temática? Porque, em teoria, o que marca a conjugação verbal é a vogal temática, e não a terminação a, é, ir. Certo? Então, temos que guardar isso. Além das conjugações verbais, nós também temos as pessoas gramaticais, que são as pessoas que nós utilizamos para conjugar os verbos. Essas pessoas gramaticais, tá, são pessoas que vamos conjugar, tradicionalmente chamados de pronomes. E aí, esses pronomes, nós temos três pronomes do singular: eu, tu e ele, singular. E nós temos três pronomes no plural, que é o nós, o vós e o eles. Esses são os pronomes do plural. Ou seja, para conjugar os tempos primitivos do verbo, eu tenho que saber das conjugações, tenho que lembrar dos pronomes que conjugam esse verbo e também tenho que saber o que são esses tempos primitivos do verbo. Mas antes disso, nós temos mais um trio que a gente tem que lembrar. Qual é o próximo trio? O próximo trio que nós temos que lembrar é o trio que nós chamamos de modos verbais, que é o modo indicativo, o modo subjuntivo e o modo imperativo, que são os três modos que o verbo pode aparecer. O modo indicativo é um modo que expressa uma certeza. É algo que a gente tem certeza que aconteceu, que está acontecendo ou que vai
acontecer. O modo subjuntivo é o modo que expressa uma dúvida, tá? A gente não. Vamos lá, retomando aqui, pessoal. Então, modo indicativo que expressa uma certeza, o modo subjuntivo que expressa uma dúvida, o modo imperativo que expressa uma ordem, que são os três modos verbais. Esses modos verbais, eles são bem importantes porque eles trazem nuances para dentro da minha oração, da minha construção textual. Os três tempos primitivos do verbo que nós vamos falar hoje, eles estão associados ao modo indicativo. Porque nós vamos falar do tempo chamado presente, que equivale ao agora. Nós vamos falar do tempo pretérito, que equivale ao ontem. E nós vamos falar do futuro, tá? Que equivale ao amanhã. Certo? Então, nós temos esses três tempos. É super importante vocês guardarem esse agora, esse ontem e esse amanhã, porque eles me dão a certeza do que eu estou conjugando. Então, presente agora, pretérito ontem, futuro amanhã. Exemplo, agora eu como. Ontem eu comi, amanhã eu comerei. Ou seja, eu posso colocar esses advérbios agora, ontem, amanhã, no início da construção para facilitar a minha conjugação verbal. Feito isso, vamos pegar um exemplo agora de cada uma das três conjugações e fazer essa conjugação em cada um dos tempos. Vamos começar com o básico, com o presente, verbos terminados em ar, tá? Então vamos lá, existe o eu, o tu, o ele, o nós, o vós e o eles. São as seis pessoas gramaticais, três do singular, três do plural. Verbo terminado em a. Vamos pegar o verbo amar. Agora eu amo. Agora tu amas. Agora ele ama. Agora nós amamos. Agora vós amais. E agora eles amam. Ou seja, eu tenho aqui o tempo presente de um verbo terminado em ar, primeira conjugação. Agora eu amo, tu amas, ele ama. Nós amamos, vós amais, eles amam. Pegando o verbo de segunda conjugação. Vamos pegar o verbo comer, tá? Verbo comer. Agora eu como. Agora tu comes. Agora ele come. Nós comemos. Vós comeis. E eles comem. Observe, então, que eu tenho aqui a conjugação do verbo comer, que é de segunda conjugação. Verbo de segunda conjugação. Eu como, tu comes, ele come, comemos, comeis, come. Ó, o agora. Agora eu como, tu comes, ele come, comemos, comeis, come. E por último, pegando um verbo de terceira conjugação, vamos pegar o verbo partir. Ó, agora eu parto. Tu partes. Ele parte. Nós partimos. Vós partes. E eles partem. Então agora eu parto, tu partes, ele parte. Nós partimos, vós partis, eles partem. E aí eu tenho o exemplo de verbo conjugado no tempo presente de primeira, de segunda e de terceira conjugação, que é o modelo dessa conjugação verbal. Tranquilinho, né? Primeiro tempo primitivo do verbo, presente, que equivale, lembrando sempre, ao agora. Sempre penso no agora, certo? Indo para o segundo tempo verbal. O segundo tempo verbal que a gente vai pegar, nós vamos pegar o pretérito.
né? Conhecido popularmente como passado também. Então, o pretérito, que é o tempo primitivo, que equivale ao advérbio ontem, certo? Então, começando com o verbo amar de primeira conjugação. Lembrando, né? Em a, primeira conjugação, amar. Lembrando as pessoas gramaticais novamente, eu, tu, ele, nós, vós, eles. Certo? Agora o verbo amar no pretérito. Ontem eu amei. E aí, olha agora a diferença. Ontem tu amaste. Olha como mudou. Tu amaste. Ele amou. Nós amamos. Ontem nós amamos. Ontem vós amastes. E ontem eles amaram. Olha, com N no final. Nunca esqueçam, passado, N no final. Ontem eu amei, tu amastes. Ele amou, nós amamos, vós amastes, eles amaram. Então eu tenho aqui, primeira conjugação, conjugar. Segunda conjugação, verbos terminados em E. Pegando o mesmo exemplo que estávamos fazendo antes. Verbo comer. Ontem eu comi. Tu, ó, comeste. Ele comeu. Nós comemos. Vós comestes. Eles comeram. Então, observe o N no final que indica passado, tá? Não podemos fazer essa troca. E por último, verbo de terceira conjugação, terminados em ir, que estávamos falando no exemplo anterior do verbo partir. Vamos continuar com ele. Agora, então, vou pensar. Ontem eu parti. Ontem tu partiste. Ontem ele partiu. Ontem nós partimos. Ontem vós partistes. E ontem eles partiram. E aí eu tenho aqui as três conjugações, primeira, segunda, terceira, conjugada do verbo pretérito, né? O tempo pretérito, tempo primitivo do verbo, que equivale ao ontem. Lembrem-se sempre de colocarem o ontem no texto, no início da estrutura, porque vai facilitar na hora de vocês conjugarem. Ó, ontem eu amei, tu amaste, ele amou. Nós amamos, vós amastes, eles amaram. Ontem eu comi, tu comeste, ele comeu. Nós comemos, vós comestes, eles comeram. Ontem eu parti, tu partistes, ele partiu. Nós partimos, vós partistes, eles partiram. Ou seja, eu tenho a conjugação da segunda conjugação completa aqui, tá? Segunda, terceira e a primeira conjugação no segundo tempo verbal. Agora, para finalizar, tá? Os três tempos primitivos do verbo, a gente vai falar sobre futuro, tá? Que equivale ao amanhã. O advérbio amanhã. E aqui eu tenho que ter um pouquinho de cuidado porque dá uma pequena mudada, tá? Mas é só um pouquinho de atenção. Então, observe. Amanhã eu, com o verbo amar, eu amarei. Tá? Eu amarei. Tu amarás. Com acento no A. Ele amará. Com acento no A também. Nós amaremos. Vós amareis. E eles amarão. E aqui
tem o grande segredo, que no futuro aparece um tio e um o, e não é M. M no final, amarão com M, é passado. A tio o, futuro. Então tem que ter esse cuidado. Então, primeira conjugação. Segunda conjugação, o verbo comer, que nós estávamos falando. Então, eu comerei, tá? Eu comerei. Tu comerás. Ele comerá. Nós comeremos. Vós comereis. Eles comerão. Tá? Ó, eu comerei, tu comerás, ele comerá. Nós comeremos, vós comereis, eles comerão. Tudo usando amanhã. Amanhã eu comerei. Amanhã tu comerás. Amanhã ele comerá. Sempre usando esse recurso de usar o advérbio que expressa essa nuance, essa circunstância do verbo ou do tempo, aqui no caso futuro. E a terceira conjugação, nós estamos usando o verbo partir, então amanhã eu partirei. Amanhã tu partirás, com acento ali. Amanhã ele partirá. Amanhã nós partiremos. Amanhã vós partireis. E amanhã eles partirão. Ou seja, eu tenho a terceira conjugação feita aqui. Com isso, pessoal, o que que a gente tem que ver? A gente trabalhou hoje, então, uma revisão do que é verbo, palavra que expressa ação, estado ou fenômeno da natureza. Nós vimos as três conjugações verbais, verbos, primeira conjugação, verbos em ar, segunda conjugação, verbos em e, terceira conjugação, verbos em ir. Vimos também que nós temos um trio que equivale aos três modos verbais: modo indicativo, que expressa certeza, modo subjuntivo, que expressa dúvida, modo imperativo, que expressa uma ordem. Vimos também as três pessoas gramaticais do singular, as três pessoas gramaticais do plural. As três pessoas do singular: eu, tu, ele. Três pessoas gramaticais do plural: nós, vós, eles. Vimos também os três tempos primitivos do verbo, tá? Presente, pretérito, futuro. Ou seja, os trios do verbo nós trabalhamos hoje. E fizemos a conjugação de um exemplo de cada uma dessas conjugações nos três tempos primitivos, usando a primeira conjugação, a segunda, a terceira, no presente, no pretérito e no futuro. Espero que tenha sido claro. Qualquer dúvida, vocês devem entrar em contato comigo ali pelo meu WhatsApp, pela plataforma, por e-mail, ou vir até a escola para esclarecer as dúvidas. Não fiquem com dúvidas. Peço que, após assistirem o vídeo, façam a atividade que eu sugeri ali sobre conjugação verbal. Pensem bem, antes de responder. E, na dúvida, revejam o vídeo, pensem, me procurem e depois finalizem lá. Desejo uma boa sorte para todos. Qualquer dúvida, ó, chama o professor. Abração!